No ano passado eu tive a oportunidade de estar trazendo uma palavra e assim que eu tive a oportunidade eu logo lembrei de Zaqueu, pois é uma passagem que lembra muito o meu primeiro encontro com o Senhor. E quando eu tive a oportunidade eu logo pensei, eu vou pregar sobre Zaqueu, eu vou abrir a Bíblia, ler a passagem, vou meditar, o Senhor vai falar sobre Zaqueu. E eu cheguei até a comentar com a minha mãe, com a minha esposa, que eu iria ministrar sobre Zaqueu. Só que quando eu lia a passagem, fechava os meus olhos, tentava meditar, não vinha nada para escrever. E eu insisti e não conseguia fazer a mensagem. E acabou que eu fiquei até de cara grande com a minha mãe e com a minha esposa, que eu falei que ia ministrar, só que não foi sobre Zaqueu. Comecei a ler a Bíblia, buscar no Senhor, e o Senhor ministrou que não era Zaqueu, era outra mensagem. E depois disso, eu tive outras oportunidades de estar ministrando a palavra do Senhor, e nenhuma delas era para falar de Zaqueu. Mas dessa vez, ontem, quando o pastor me deu a oportunidade de estar trazendo uma palavra, eu meditei no Senhor, e o Senhor confirmou que dessa vez é para falar sobre Zaqueu. E eu escrevi a mensagem e ponta a ponta, Deus falando comigo, foi maravilhoso. Eu não estou trabalhando por esse momento que teve o decreto das lojas fechadas, né? E eu pude ficar a tarde toda meditando no Senhor, ontem, hoje, foi maravilhoso. E eu cheguei à conclusão que muitas vezes eu vinha no culto, e ali sentado, às vezes vinha ministrações, e eu pensava bem assim: nossa, essa mensagem ela seria toda para um amigo meu que não está aqui, que pena que ele não está aqui, essa mensagem era toda para ele. Só que o Senhor ministrou para mim que às vezes a gente quer pregar uma coisa, mas se o Senhor não quer pregar aquilo, Ele faz o que Ele fez comigo. Ele não vai deixar ministrar nada daquilo que a gente quer, pois nós vamos ministrar aquilo que Ele quer. É aquilo que Ele quer que vai ser pregado. E se é aquilo que Ele quer que vai ser pregado, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe quem vai estar ouvindo a mensagem hoje. Então Deus não vai pregar para aquele que não está aqui. Ou seja, Deus, quando Ele traz uma mensagem, Ele quer falar com cada um que está aqui, cada um que está em casa, cada um aonde chegar essa mensagem. Talvez Ele quer falar essa mensagem com a pessoa que está lá, mas primeiro Ele quer falar com você. Primeiro Ele quer falar com você, e se for para falar com Ele, Ele vai falar com você primeiro, e depois Ele vai te usar para falar com aquela pessoa. E Deus, Ele preparou essa noite para falar de Zaqueu. Eu não sei como é que você veio aqui esta noite, mas Deus, Ele quer falar ao seu coração, então que você venha se ligar nesta palavra, em nome de Jesus, que se encontra em Lucas, capítulo 19, vai do versículo 1 até o 10. Eu vou estar lendo aqui na minha versão, mas você pode estar acompanhando o Data Show ou na sua Bíblia. Mas que você preste atenção nesta passagem. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então ele correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: Jesus está indo se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor.
O Senhor já está falando aos nossos corações, ó Pai, desde quando nós chegamos aqui, ó Pai. O Senhor já está ministrando no nosso coração, ó Pai, só de ler esta passagem, o Senhor está ministrando, ó Pai. Então que o Senhor venha continuar ministrando aos nossos corações, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, as nossas mentes, ó Pai, todo o nosso ser esteja ligado no céu, ó Pai, para receber a Tua palavra, Senhor. Para que nós possamos desfrutar, ó Pai, deste amor, ó Pai. Que amor é esse, ó Pai? Não importa o passado, mas Jesus nos ama, o Senhor nos ama, o Senhor não abre mão de nós, ó Pai. O Senhor liberou a salvação para aquele homem, ó Pai, onde todos falavam que é um pecador. O Senhor liberou a palavra de salvação naquele dia, ó Pai. Que em nome de Jesus venha haver salvação aqui, ó Pai. Que venha haver salvação aonde essa mensagem chegar, ó Deus. Para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos daquela época. Os judeus, o povo, não gostavam deles, pois os publicanos, eles cobravam imposto e muitas vezes eles cobravam além do que devia. Zaqueu, ele era um judeu, porém, pelo fato dele trabalhar para Roma, sendo chefe dos publicanos, o povo, os judeus, não o considerava também como judeu. O povo o considerava como de outro país, não do país deles. E foi por isso que Jesus disse aqui que este também é filho de Abraão. Não importa o que os outros dizem, mas Jesus diz, este aqui também é filho de Abraão. Não importa o que as pessoas possam dizer de nós lá fora, irmãos. O que importa é que o Senhor fala de nós. E Jesus, ele estava passando ali aonde morava Zaqueu. E a Bíblia fala que havia ali uma grande multidão aonde Jesus estava passando. E Zaqueu foi lá. E se a gente for ler o contexto até onde Jesus chegou aqui, nós vamos entender que no meio daquele povo havia pessoas com vários propósitos diferentes, várias motivações diferentes de estar ali. Havia pessoas que estavam procurando achar um defeito em Jesus, procurando ver um erro em Jesus para incriminá-lo. Havia pessoas ali que queriam um milagre. Havia pessoas ali que queriam a cura. Havia pessoas de várias formas diferentes, com vários propósitos diferentes. Mas o que me chama a atenção é que Zaqueu, ele estava ali porque ele queria ver Jesus. Zaqueu, ele não tinha nenhuma doença. Zaqueu não precisava de nenhum milagre. Zaqueu, ele não queria achar nenhuma prova contra Jesus. Zaqueu, ele não tinha problema financeiro, pois a Bíblia fala que ele era um homem rico. A verdade é que ele estava ali verdadeiramente porque queria ver Jesus. Não é errado buscar ao Senhor em busca de um milagre, em busca de uma cura, pois a Bíblia nos ensina que mesmo você indo até Ele com este propósito, a Bíblia fala que Bartimeu estava na beira do caminho, clamou por Jesus, e Jesus foi até ele e curou a visão dele. A Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue, que foi até Jesus, ela falou, se eu ao menos tocar na orla dele, eu serei curada, e ela foi, tocou e recebeu a cura. Não é errado buscar o Senhor para ser curado, mas nós não podemos buscar o Senhor apenas por causa disso. Há uma coisa muito mais maravilhosa, não sei se existe essa palavra, mas é o que vem, existe uma coisa muito maravilhosa, além de milagres, além de qualquer coisa, que é a presença do Senhor. O que adianta você receber cura, você ser rico, como diz a Bíblia, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Zaqueu, ele tem uma atitude de ver Jesus. Eu vejo que ele tem uma atitude de um adorador, porque ele foi lá para ver Jesus, ele não tinha nenhuma outra motivação, eu quero ver Jesus. E quando ele chega, ele tem uma barreira, havia uma grande multidão, ele não conseguia ver Jesus. E a Bíblia fala que ele tinha uma baixa estatura, ele era um homem baixo, então ele não conseguia, mas ele não desistiu
do propósito, da motivação do seu coração. A Bíblia fala que ele, vendo uma figueira brava, ele saiu correndo até ela e subiu para ver Jesus. E eu meditando, falando, nossa, esse homem teve uma atitude de um adorador, verdadeiramente uma atitude de um adorador. E a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 23, foi falado aqui pelo Ministério de Louvor, que Deus ele está em busca do verdadeiro adorador. A Bíblia fala, quando ela fala isso, está querendo dizer bem assim, que Deus, ele vai de encontro ao verdadeiro adorador. Deus, o próprio Senhor, ele vai até o adorador. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Jesus foi até aquela árvore onde estava Zaqueu. E Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, pois me convém ir à tua casa. E Zaqueu desceu com muita alegria. Eu creio que ele nunca sentiu uma alegria tão grande como aquela. E ele foi com muita alegria receber o Senhor na sua casa. E aí o povo começou a resmungar, como diz a palavra, dizendo, Jesus está indo na casa de um homem pecador. A verdade é que Zaqueu, sim, era um homem pecador, mas a Bíblia diz também que todos pecaram. Então, se existia uma pessoa que podia apontar o dedo e falar que ele era pecador, era Jesus. Mas Jesus não faz isso. Ele não é o acusador. A Bíblia fala que ele é o advogado. Que ele veio aqui não para nos acusar, não para nos incriminar, mas ele veio para nos trazer de volta. A Bíblia fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. No livro de Timóteo fala que ele é a ponte, ele veio nos ligar de volta para Deus. E Jesus vai até a casa de Zaqueu. E eu acho interessante aqui, não tem muito diálogo, não tem muitas conversas, para Zaqueu tomar uma atitude tão grande na vida dele. Zaqueu, ele fala para o Senhor, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens, tudo aquilo que eu construí a minha vida toda, eu vou dar a metade para os pobres. Aí a gente pode pensar, mas ele ainda ficou com muito dinheiro. Mas ele continua dizendo que, além de fazer isso, ele vai restituir. Se alguém ele roubou, se ele extorquiu, ele vai restituir 4 vezes mais. Zaqueu, ele não está mais interessado com o dinheiro. Zaqueu não está mais interessado com as coisas desse mundo. Zaqueu, ele experimentou um pouco das coisas do alto. E quando ele experimenta dessa coisa do alto, ele não quer saber de mais nada aqui da terra, de tudo aquilo que ele construiu a vida toda, ele não quer saber, ele só quer saber do Senhor. Este foi o primeiro encontro de Zaqueu com o Senhor. E me faz lembrar muito o meu primeiro encontro, há mais ou menos 10 anos atrás. Eu fui para o encontro com Deus, passamos 3 dias ali na presença do Senhor. E no 3º dia, eu acho que eu senti algo parecido com Zaqueu. Pois eu não queria mais saber das coisas lá de fora, eu só queria ficar lá naquele encontro adorando ao Senhor. Pois era maravilhoso sentir a presença dEle lá do meu cantinho. Sentado, deitado, eu fiz de tudo. Só desfrutando da presença do Senhor, eu não queria saber de mais nada aqui fora. E tinha algo naquela época que eu gostava muito, que era ouvir músicas e músicas seculares. Eu gostava de todos os ritmos de música. E se eu te falar qual é o ritmo que eu mais gostava, você olhando para mim, você não vai falar, você não gostava desse tipo de música. A música que eu mais gostava naquela época, que não combina comigo, era chamado funk proibidão. Até o nome já disse, é proibidão. E para quem não conhece essas músicas, ela fala do crime mesmo. Mas eu achava legal as rimas. Eu achava que não tinha nada demais. Gosto das rimas. E gostava de vários ritmos.
Só que a Bíblia fala que Jesus, ele é a luz em João capítulo 8. Eu me aproximei da luz, eu comecei a enxergar um outro mundo. Jesus começou a mostrar que o proibidão, ele é proibido. Jesus começou a mostrar que eu tinha que apagar todas as músicas do meu celular. Que há uma coisa muito melhor do que tudo isso. E eu lembro que eu excluí quase todas as músicas, e eram muitas músicas que eu tinha no celular. Tinha vezes que eu ficava de madrugada ouvindo sertanejo, ouvindo várias coisas, ficava de madrugada. E eu lembro que eu excluí quase tudo, ficou umas 5 ou 7 músicas ainda. E eu falei, essas daqui não tem nada a ver não. Essa não fala de crime, não fala de violência, não fala mal. Essas daqui não tem nada a ver. Só que quando eu saí do encontro, eu continuei tendo um encontro com o Senhor. Continuei tendo um relacionamento com Ele. E fui me aproximando mais dEle e tudo foi ficando mais claro ainda. E o Senhor me mostrou que aquelas músicas também não eram dEle. Não era da vontade dEle. O Senhor me revelou o que está escrito na palavra dEle. A música, ela foi feita lá no céu. E a música, ela foi criada com um propósito. E este propósito é para engrandecer o nome do Senhor. Esse propósito é para dar glória ao Senhor, igual foi feito aqui nesta noite. A música, ela foi criada para nós adorarmos ao Senhor. E o Senhor ministrou isso no meu coração, que todo aquele que tem fôlego é para louvar, é louvar o nome do Senhor. E aí então eu peguei e me desfiz daquelas músicas também. E eu pude perceber que quanto mais próximo nós estivermos de Jesus, quanto mais perto nós estivermos dele, mais a nossa mente é aberta, mais claro ficam as coisas. E por outro lado, quanto mais distante nós estivermos de Jesus, nós vamos ver as coisas vai ficando mais embaçado, quanto mais longe vai ficando embaçado, até um ponto que nós não conseguimos enxergar mais nada. Você conhece alguém que um dia esteve próximo de Jesus, próximo da luz, e tantas coisas que ela achava que aquilo era errado e ela não fazia, mas aconteceu que ela foi se afastando da luz, e chegou a um ponto que aquilo que ela tinha certeza e convicção que era errado, de repente não tem mais nada a ver, não tem nada demais. Por que não tem nada a ver? Porque não tem nada demais, porque ela não está vendo com clareza mais igual ela via outra hora. Há pessoas que estão numa escuridão que não conseguem enxergar nada. E tudo que faz é coisas erradas, e tudo que faz é coisas que magoam o coração de Deus, e mesmo assim Deus não abre mão daquelas pessoas. O que mais me chama a atenção é Jesus sendo crucificado. Pessoas chicotearam ele, cuspiram na cara dele, colocaram a coroa de espinho nele, perfuraram ele, e o que ele diz a Deus? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É como se Jesus estivesse dizendo, ele está na escuridão, Pai, que ele não consegue enxergar, ele não está fazendo isso por mal, é porque ele não enxerga a verdade, Senhor. Tudo que nós precisamos, irmãos, é nos achegarmos ao Senhor. Ele mesmo vai ministrar o que é melhor para nós, o caminho da bênção, o caminho da alegria. E quanto mais rápido nós entendermos isso, menos consequência nós vamos ter. E a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 8, versículo 12: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz.
Quem está com Ele não está mais na treva. Quem está com Ele está com clareza do que está acontecendo, está com clareza do que é certo, do que é errado. E Ele diz mais, que quem está com Ele, quem está na luz, essa luz leva para a vida, e é vida eterna. Uma vida eterna que a Bíblia diz que quem vai clarear é o próprio Jesus será a luz nessa vida eterna para nos clarear, onde que não vai ter mais pecado, não vai ter mais pecado, porque ele vai ser a luz, meus irmãos. Nós não vamos mais pecar, nós vamos viver eternamente com Deus, mas para isso nós temos que nos achegarmos a Ele, nos achegarmos a esta luz. Nossa vida longe de Jesus é só escuridão, irmãos. É uma vida vazia. Quantas pessoas estão em depressão, tantas coisas acontecendo, pessoas tristes porque não conheceu Jesus. Às vezes já ouviu falar. Quantas pessoas já ouviu falar? Eu acho que quase todo mundo já ouviu falar, mas aqueles que experimentam nunca mais tem sede. Aqueles que verdadeiramente experimentam essa presença, ele nunca mais tem sede, ele não volta mais, ele não consegue mais viver em outro lugar, pois nada se compara à presença dele. Eu queria te convidar a ficar de pé do seu lugar, e eu creio que nesta noite você vai ter experiências com o Senhor. Eu creio que nesta noite você vai ter experiência com o Senhor, pois Ele não traz essa palavra à toa. Ele não trouxe essa palavra à toa. Ele é a luz, e a luz está aqui nesta noite. Eu digo isso pois a palavra dele nos garante que aonde há um adorador, ele vai de encontro. E eu tenho certeza que aqui há um adorador. No nosso meio há um adorador, adoradoras, há adoradores neste lugar, e Ele vem aqui. Senhor, nos toca nesta noite, Pai. Oh! Nos toca nesta noite, Pai. Oh! Venha transformar a vida, Senhor. Tu és a luz que transforma aquilo que estava em trevas, Senhor. Traz luz, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Essa luz, ela vai vir neste lugar na vida de cada um que está ouvindo esta palavra. E que cada um venha ter uma atitude assim como teve Zaqueu. Se desliga das coisas deste mundo. Se Deus te tocou que isso não é de Deus, se desliga disso. Há algo bem maior, e o maior é estar com Ele.